Voltamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Boas Novas. O programa Empreendedor Dinâmico está trazendo dois grandes empreendedores. E para começar, iniciar nossas entrevistas, conta pra gente como vocês iniciaram a trajetória no empreendedorismo. Então, Davi, eu acho que o empreendedorismo primeiro começa dentro de você, né? Acho que você já tem isso dentro de você, né? O empreendedor nato, né? Você empreender, você agregar valor a alguma coisa, né? A minha história começou lá atrás, né? Hoje eu sou formado em gestão imobiliária, né? Não exerço a profissão, mas eu tirei muito proveito dessa profissão, né? Na área de vendas, né? Então eu comecei lá atrás, em 2005, né? O empreendedorismo na minha vida, né? Trabalhei de carteira assinada, mas dentro da empresa eu agregava valor, eu fazia a diferença, entendeu? Você acha que o empreendedor, onde ele está, ele precisa de uma pessoa proativa, né? Aí depois você se vira um empreendedor de sucesso, né? Na verdade, onde você está, independente de você começou em uma empresa ou se você já começou empreendendo na sua vida, você precisa ser um indivíduo com fazer as coisas acontecer, né? Tem gente, Fabrício, que fala assim, eu sou funcionário, tenho carteira assinada, então eu não vou fazer a diferença, eu vou fazer só o meu trabalho. Essa visão está errada, porque quando você é funcionário, você é colaborador de uma empresa e você faz a diferença ali, é sinal que você tem um potencial para ser um empreendedor de sucesso, né? Então, é isso mesmo que você falou, você já era funcionário, trabalhava de carteira assinada, mas foi vocacionado, nasceu para o mundo do empreendedorismo. E quando você tem essa vocação de berço, você acorda de madrugada pensando na sua empresa, você tem pesadelos, né, da parte de gestão, e enquanto você não realiza isso, não para, né? Não para aquela coisa de ferver mesmo no empreendedorismo. Porque às vezes as pessoas ficam na zona de conforto, né? É fácil, né? Você deixar outro fazer. Então você já está dentro de você. Na verdade, eu aprendi no campo, né? Na área de venda. Então eu já tinha uma mentalidade que um dia eu ia montar um negócio, né? E essa prática que você teve te ajudou muito hoje na sua empresa. Com certeza, com certeza. Fez um monte de diferença. E você, Thiago? Conta pra gente um pouquinho. Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. E é isso aí mesmo. É não ficar parado, mover realmente, olhar pra frente, fazer o diferente. Porque se você for mais um no meio de todos, você vai ser engolido. Então, para fazer diferença, tem que empreender, tem que olhar na frente e tomar atitude. Verdade, coragem, né? Coragem. Como foi a decisão de largar um emprego com carteira assinada e empreender? Que essa decisão é uma das decisões mais complexas da vida de um empreendedor. Eu creio assim, é o que o Fábio estava falando, né? Você realmente fazer diferença naquele lugar, você tomar atitude do que fazer. E chega uma hora que você não tem pra onde crescer. Você entra como funcionário, como aconteceu comigo, não testemunho. Eu entrei como funcionário numa empresa, fui crescendo, fui montando equipe, fui instruindo, virei supervisor da equipe, virei um gerente geral. E você tem que empreender. A cabeça tá ali pensando o tempo todo. E chega uma hora que você fala, eu vou ter que correr o risco, né? Que a gente fala, né? Que todo... Risco bom, né? Um risco bom, exatamente. Risco calculado. É isso aí, um risco calculado. Então, chega uma hora que você tem que dar aquele passo a mais e falar, não, agora é a hora de abrir meu negócio e vou empreender e vou crescer. Muito maneiro. Na verdade, essa decisão, ela é um divisor de águas, né? Porque quando você tem carteira assinada, você tem uma falsa estabilidade que a CLT transmite, né? Nós estamos vendo aí e vivenciando a reforma trabalhista, um termo polêmico que divide muitas opiniões, só que é um caminho sem volta. Nós vivemos hoje a era da tecnologia, a era da informação, do conhecimento, e sem essas informações, a gente não estaria aqui hoje realizando esse programa, não estaria empreendendo. E com base nessas informações, fica cada dia mais difícil você ter estabilidade. Porque não tem estabilidade no governo, o governo está falido. Não tem estabilidade no seu emprego, porque se a empresa estiver em crise, se estiver diminuindo, vai mandar você embora. Não tem jeito. O empresário não vai ficar com o funcionário se ele não puder pagar, se ele não tiver o recurso, né, para poder manter o funcionário. E não tem estabilidade muito menos no empreendedorismo, né? Eu costumo dizer assim, não tem certeza de garantia nenhuma de que vai dar certo, mas quem consegue chegar lá é bem remunerado, é bem aceito. Então o empreendedorismo é isso, a gente não tem certeza, mas quem chega lá se dá bem. A terceira pergunta que o programa vai deixar hoje aqui para vocês é a seguinte: quais são os principais desafios de um empreendedor no ramo de segurança eletrônica? Creio que é a confiança, né, primeiramente. Acho que essa pergunta específica para a nossa área de segurança eletrônica,
eu acho que você tem que trazer uma confiança para o cliente, né? Trazer você tem que ter uma credibilidade, né? Você mexe com o patrimônio do cliente, você está dentro da casa do cliente, então a gente traz sempre inovando também, acompanhando a tecnologia, porque o desafio do empreendedor na área de segurança eletrônica, você tem que buscar novos desafios, novas tecnologias. Isso a gente está agora em maio, indo para mais uma Expo SEC, né, em São Paulo. Vocês vão todo ano, né? Todo ano, em quase uma década de empresa, a gente está aí todo ano buscando e inovando, né? Então, o principal desafio do empreendedor na nossa área é a confiança e buscar credibilidade com o cliente e tecnologia a todo momento, né? Credibilidade é uma questão que você demora a conquistar, mas depois que você conquista também, meu amigo, ninguém segura mais. E hoje vocês estão bem segmentados, a empresa de vocês é referência. Inclusive eu posso falar com propriedade porque sou cliente do Grupo Fênix, né? As minhas empresas têm a segurança eletrônica do Grupo Fênix e isso me dá mais credibilidade para falar aqui no programa do Grupo Fênix. Então assim, a gente não está aqui falando de teoria, falando de possibilidades de ser cliente do Grupo Fênix. Não, estou falando na prática mesmo. Qual o principal diferencial do Grupo Fênix Segurança Eletrônica? Hoje sempre, né? Eu gosto muito de falar das diferenças, né, do Grupo Fênix hoje, porque primeiro acho que começa tudo do amor. Você fazer o que realmente você gosta, você vai colocar o amor a identidade com o negócio. Você realmente vai botar aquele amor ali. E a partir disso, a outra parte é empreendedorismo. Então, quando hoje você vê um diferencial, é você fazer com amor, né, que você vai transparecer isso para o cliente. Então você vai trazer a credibilidade, vai trazer o amor. Isso vai fazer toda a diferença, sem contar nas outras estratégias que cada um age, né? O cliente percebe, né? Quando ele é bem atendido, quando ele percebe que ele está entrando num ambiente em que o empreendedor, a equipe, tem identidade com aquele negócio, o tratamento é totalmente diferenciado. Exatamente. Porque a maior reclamação, Fabrício e Thiago, dos clientes hoje em dia é em relação ao atendimento. Mas por que atendimento? Porque você bota uma pessoa que não está capacitada e uma pessoa que não está apta e nem gosta de fazer aquilo para atender. Então assim, às vezes a pessoa é um excelente profissional para ficar no escritório, mas para atender não. Totalmente e aí cabe ao gestor de RH entender que aquele funcionário, aquele colaborador nasceu para ficar no escritório, não para ficar na vendas. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem um cara super otimista, super comunicativo dentro do escritório fazendo trabalhos burocráticos. E ele poderia estar na área de vendas, ele poderia estar no relacionamento com o cliente. Então esse é um desafio constante de nós empreendedores, colocar pessoas certas nos lugares certos. Sempre. E por falar em pessoas, a quinta pergunta é: em relação aos recursos humanos, quais são as estratégias para contratar e reter os profissionais na sua empresa? Creio que contratar, né? Acho que você na hora de uma entrevista ali, você precisa filtrar, né? Filtrar aquela pessoa ali, ver quem é promissor, né? Você fazer uma seleção e você vai filtrar numa entrevista. E reter, para você sustentar a pessoa numa empresa, eu acho que vai do ambiente da empresa, né? Vai da... É a cultura? Questão de cultura, vai do ambiente que você trabalha, o que você oferece pro profissional, né? Pro colaborador, os benefícios que você oferece para esse colaborador e a questão de você ensinar, né, a profissão, né? Hoje a gente tem lá no Grupo Fênix, a gente pega muitas pessoas pra gente ensinar, né? Ensinar o padrão do Grupo Fênix, entendeu? Hoje a gente tem uma credibilidade grande aí de qualidade no serviço, que a gente ensina desde o início, né? Uma profissão àquela pessoa, né? Aquele colaborador que a gente vê lá na entrevista um promissor, né? A gente vê aquela pessoa que, esse vai ser promissor na empresa. Vocês acreditam naquele profissional, investem em treinamento, ensinam e tem dado certo essa estratégia? Tem dado certo, graças a Deus. Por que eu estou perguntando isso? Eu gosto muito desse tema de recursos humanos, porque a maioria dos empresários que passaram por aqui sempre bate na mesma tecla. Cabo Frio é muito ruim de mão de obra, Cabo Frio é difícil de contratar e reter. Então, essa é uma pergunta aqui padrão você no precisa programa. ensinar os passos, né? Pois é, mas aí é justamente aí que tá. Você que está em casa nos ouvindo, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque reclamar que você não está tendo profissional suficiente na sua empresa, não está conseguindo reter, é fácil. Agora eu quero saber o contrário. O que você tem feito para poder segurar esse profissional? Exemplo, você, Thiago, é técnico de segurança eletrônica, né?
esse treinamento que você passa, esse conhecimento que você tem, quando você passa para um colaborador, ele se sente motivado? Sim, sempre. Exatamente. Esse acaba que sendo também um diferencial, né? Porque você fala que você não tem profissional, como você falou, é fácil. Mas você botar o profissional, primeiro que você vai filtrar quando você vai fazer uma entrevista, né? Então ali você sabe se essa pessoa ela é uma pessoa para ir para rua, parte técnica, se é um escritório, como você falou. Uhum. Então ali você faz esse filtro. Quando você bota a pessoa e começa a treinar, essa pessoa vai estar sendo motivada. Você está ensinando a cada dia uma coisa diferente, uma coisa a mais pro profissional. Então isso motiva ele com certeza. E essa profissão do ramo de segurança eletrônica é uma profissão maravilhosa. Uma profissão em alta, a tecnologia sempre mudando. Então Sempre a pessoa tem muda. que estar se aprimorando. Treinamentos são coisas constantes na empresa. Beleza. A sexta pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: quais são os planos da empresa para 2017? Bom, Davi, a gente vem fazendo essa diferença, né? Esse bom trabalho. Em 2017 não vai ser diferente. A gente vem motivando a equipe, motivando a galera para de fato a gente fazer essa diferença, continuar fazendo esse bom trabalho que a gente tem feito com os clientes. E isso a gente vê no retorno. Quando a gente faz uma pesquisa, né? O pós-venda, o cliente ele elogia a parte técnica, elogia o bom atendimento, que é o primeiro, quando ele vai fazer um orçamento. Então isso nos motiva e esse é o nosso diferencial sempre, trabalhar com honestidade e a confiabilidade do cliente no final. Muito bom. A área de atuação do Grupo Fênix hoje está onde aqui na região? Olha, Davi, a gente atende toda a região dos lagos, toda. Tem lá em Rio das Ostras, né? Tudo, Rio das Ostras, Macaé, Araruama, Iguaba, São Pedro, Arraial, Cabo Frio. Tem tudo. suporte em toda a região. Suporte em toda a região. Então atenção, você que está nos ouvindo aí através da internet ou através das ondas da rádio, o Grupo Fênix, ele trabalha com diferencial de toda a região dos lagos, atende toda a região. Você que tem uma empresa em Araruama, tem um estoque que precisa proteger, qual o telefone lá, Fabrício, do Grupo Fênix? 2649-7345. Se ligar lá agora, já pode marcar uma visita já. Com certeza, profissionais esperando sua ligação lá. Já vamos fazer já uma propaganda aqui no programa, aproveitar o espaço. Pessoal, a sétima pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: e a crise afetou muito o negócio de vocês? Davi, a crise afetou a grande maioria, né? A gente vê tanto falar em crise. Acho que a gente pode virar essa pergunta: o que a gente tem feito na meia crise, né? Uhum. O Grupo Fênix está fazendo um ano de sede nova, todo mundo conhece ali, acho que a grande maioria de Cabo Frio ali na Porto Alegre, né? Aquela empresa ali, 2 andares, de esquina, né? E a gente mudou em meia crise. A gente tem quase uma década na cidade de Cabo Frio de empresa, né? A gente vai fazer um ano de sede nova ali na Porto Alegre. Que mês que vai fazer um ano? Vai fazer um ano, já fez um ano, né, mês passado, no caso. Legal. Né? E meia crise, a gente mudou em meia crise, então... Expandiu, cresceu. Isso aí, o que a gente tem feito? Eu acho que a gente precisa, claro que a crise está aí, mas a gente precisa vencer na crise. A crise não pode ser um gigante na nossa vida, né? A gente precisa vencer e lá na frente você vencer, você vai ser mais forte, né? Então a crise afeta, mas você precisa fazer o diferente. O que você tem feito? Quais suas programações? Quais suas decisões? Porque na crise você tem que tomar decisão, não qualquer decisão, né? Então você tem que pensar muito bem, né? E na verdade, assim, muita gente reclama, né? Inclusive, aqui no programa Empreendedor Dinâmico, nenhum reclamou até hoje, porque a nossa seleção é muito bem feita, né? À toa que vocês estão aqui hoje. São cases de sucesso, né? Porque cresceram em meio à crise. E se cresceram em meio à crise, é porque tem visão diferenciada, pensam fora da caixa, investem correto, tomam decisão calculadas, entendeu? Investem nos colaboradores. Sabe por quê, Fabrício? Muitas empresas acham que ter um sonho, tirar o sonho do papel, montar um CNPJ, inscrição estadual, ter um bom contador, já é suficiente. Só que o que o empreendedor esquece, e essa vai ser uma das grandes dicas de hoje, do programa de hoje, é o seguinte: sem equipe, você não vai chegar a lugar nenhum. E investir na equipe, acreditar na equipe, ter a aproximação da equipe, ser um líder acessível, é uma das coisas mais importantes no mundo do empreendedorismo. E não é à toa que vocês têm esse sucesso que têm, porque são próximos da equipe. Eu nunca fui na sede do Grupo Fênix e não vi vocês lá, vocês estão sempre lá. É sinal que vocês estão ali trabalhando, investindo na equipe, investindo na empresa, acreditam no seu sonho. Primeiro passo é acreditar, ter identidade com o negócio. Segundo passo é trabalhar constantemente. Eu costumo dizer o seguinte: a inconstância, ela gera falhas, a constância gera resultados. Então isso é muito bom, e você que está nos ouvindo em casa, tenha isso em mente. Você que quer empreender,
bote no seu coração que você vai precisar de uma equipe. E essa equipe tem que ser a coisa mais importante na sua empresa. Inclusive, lá no meu MBA de marketing, a gente aprendeu em várias matérias que a pessoa mais importante na empresa não é o cliente, é o colaborador. Olha que maneiro, eu aprendi isso na FGV. Por quê que é o colaborador? Ele é o seu primeiro cliente. É o chamado, Fabrício e Thiago, cliente interno. Então, quando você trata bem o seu cliente interno, automaticamente ele vai refletir no seu cliente externo, que é o cliente de verdade, o consumidor final. E aí, muitas pessoas pensam que o primeiro é o cliente em primeiro lugar. Grande parte de prestação de serviço, sim. Mas quando você tem uma equipe multidisciplinar, você tem que tratar essa equipe muito bem, tem que ensinar como tratar o cliente, e aí o sucesso vai ser apenas um resultado desse tratamento. A última pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? É um conselho que vocês vão deixar aqui, é a seguinte. Dê um conselho, e aí eu quero que Fabrício fale um pouquinho e Thiago fale um pouquinho depois. Um conselho para quem está nos ouvindo e tem o desejo de montar uma empresa. Davi, é trabalhar muito, ter determinação naquilo que você vai fazer, gostar do negócio, antes de você montar empreender alguma coisa que você não goste, você, vou ganhar dinheiro. Não, você tem que acreditar no negócio primeiro. Você precisa acreditar e precisa ter muito trabalho, né? Você precisa trabalhar, ter determinação e acreditar naquilo que você vai fazer. Aí você vai ser um empreendedor de sucesso, né? E você que é um funcionário, um colaborador de uma empresa, comece a fazer isso aí dentro da empresa. Seja um colaborador proativo, fazendo a diferença. Não deixa aqueles outros fazer o que é para você fazer. Ou você vai além, né? Aquilo que é seu, faz além, faz a mais. Aí você já tá dentro de você, né? Um empreendedor de sucesso começa aí, né? Isso aí, Thiago. Isso aí, concordo plenamente. Fica até difícil depois dessas belas palavras aí. Exatamente, tentando achar uma palavra. Então, na verdade é isso aí. Acho que a pessoa tem que saber de fato o que vai fazer, pesquisar a fundo, né? Saber e gostar realmente do que vai fazer. Porque quando você realmente vai empreender, você vai ter que entender daquele assunto, ter que entender do que você vai querer investir, né? E a cada dia mais e mais aprender e não parar. Porque se realmente é um trabalho, mas é um trabalho que você vai fazer e a cada dia você vai gostando, você vai se empreender, você vai aprender a cada dia mais e isso vai fazer a diferença todo dia, dia a dia. É verdade. Pessoal, é muito importante a gente estimular o empreendedorismo. Eu acredito que através do empreendedorismo a cidade pode ser mudada, o país pode ser mudado. Já saiu agora um dado recente do IBGE que as pequenas e médias empresas, elas contratam mais do que o governo. Elas são responsáveis por grande parte dos empregos no Brasil. E aí a gente está vivendo esse momento difícil de reformas, de transição, né? A palavra certa é essa, transição no governo, na parte macroeconômica, mas eu tenho certeza que aqueles que vencerem nessa etapa serão bem-sucedidos no futuro. Por quê? Esse momento que nós estamos passando só vai potencializar os profissionais que estão aptos a gerir suas empresas, a estar no mercado e vai fazer aquela seleção, né? A verdade é assim, você tem 10 empresas do ramo de segurança eletrônica em Cabo Frio, estou dando só um exemplo fictício. Mas no momento de aperto, não vai ficar as 10, vai ficar 7, 6, porque 4 não estavam aptas, não investiram corretamente, já tinham um problema de gestão que nesse momento difícil só se potencializa. Então, no final, quando essa história virar, quando o pano de fundo da economia mudar, só vai ficar as empresas que souberam tomar as decisões certas, que investiram, que acreditaram que a crise vai passar como já está passando, já tem sinalizações do Banco Central, da economia, do governo, que está passando, e aí vão colher os frutos de um bom trabalho e de um bom resultado. Queria agradecer Fabrício e Thiago por ter tirado um tempinho lá na agenda de vocês, corrida. Como é que é a agenda de um empreendedor, Fabrício? Corrida. É bravo, né? Corrida. Então, queria agradecer vocês por estarem aqui, por acreditar no empreendedorismo, por fazerem a diferença na cidade de Cabo Frio. Hoje vocês empregam quantas pessoas de forma direta e indireta? Quantas pessoas? São 12 colaboradores. 12 colaboradores. Aí você coloca, se cada colaborador tem 2, 3 pessoas na família, já são 30 pessoas impactadas através do empreendedorismo. Aí eu pergunto, a gente não tem que estimular o empreendedorismo? Porque é a forma da economia mudar, da economia alavancar, de mudar.
Isso é o que o Programa Empreendedor Dinâmico tem feito na cidade de Cabo Frio, em toda a região. Então eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. Deixa aí umas palavras finais aí sobre o Grupo Fênix, telefone, endereço, contato, fala aí um pouquinho. Beleza, eu queria agradecer, né, de fato, em nome do Grupo Fênix, a parceria dos clientes, dos amigos que estão sempre conosco. Queria falar que o Grupo Fênix está de portas abertas para receber cada cliente que, de fato, queira ir lá, entender um pouco do monitoramento, entender um pouco da segurança eletrônica. A gente tem um showroom aberto lá com todas as câmeras, imagens, alarme, portão, interfone. Fala o endereço aí. O endereço é Rua Porto Alegre, número 26, né? Bem facinho ali na esquina ali da frente à Madeireira Ita agora, né? Em cima do Diogo Imóveis. Tem uma câmera gigante. Tem uma câmera lá, gigante lá, que todo mundo passa e se vê na rua. Então esse é um dos diferenciais, né? E o telefone é 22, né? 2649-7345, a gente está de portas abertas para poder recebê-lo. Com certeza. Isso aí. Pessoal, esse foi mais um programa Empreendedor Dinâmico. Comigo, Davi Cesaretti, nessa sexta-feira. Você que gostou, fique ligado. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Na próxima sexta-feira, um empreendedor diferente. Ou dois também, né? Como hoje foi. Então, pessoal, um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima sexta. Fabrício, muito obrigado. Obrigado a você. Thiago, obrigado. Obrigado a você, Davi. Até sexta-feira que vem, pessoal. Esse foi mais o programa Empreendedor Dinâmico. Tchau, tchau.